A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, trazendo aos nossos estúdios o Dr. Adilson Botelho, que é o gerente técnico do Hemocentro em Uberlândia, que nos trará informações a respeito do atendimento, as doações e demais serviços prestados pelo Hemocentro de nossa cidade. Bem, Dr. Adilson, eu agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje e dizer-lhe que o objetivo nosso é uma prestação de serviço, de informações à população e reportando a ela o que se faz no Hemocentro para que ocorra realmente aquilo que ele se predispõe a fazer, que é o recebimento dos doadores e então o fornecimento desse sangue às pessoas necessitadas que encontram-se em hospitais e até mesmo aquelas que vão até o Hemocentro para receber ali a atenção de sangue. Então eu agradeço novamente sua presença e gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, de se apresentasse e falasse conosco um pouco sobre as atividades do Hemocentro em Uberlândia. O prazer é sempre nosso, que a gente que trabalha lá no Hemocentro, principalmente com relação à doação de sangue, eu acho que é importante divulgar isso para a população, que o pessoal nem sempre tem a noção do que a gente faz, e principalmente as nossas dificuldades com relação ao abastecimento de sangue. O Hemocentro de Uberlândia, ele faz parte da Fundação Hemominas, que é uma fundação estadual ligada ao governo do estado e que tem algumas atividades principais. Coleta e distribuição de sangue e atendimento a pacientes com doenças falciformes, anemia falciforme e também coagulopatias hereditárias, cuja principal é a hemofilia. Então, a Fundação Hemominas, ela tem 24 unidades espalhadas pelo estado, de modo que mais de 90% do sangue transfundido no estado é proveniente de alguma unidade da Fundação Hemominas. Aqui na nossa região, Triângulo e Alto Paranaíba, nós temos Hemocentro em Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e Patos de Minas. E cada um é responsável pelo atendimento das cidades da sua região. Então, de modo que Uberlândia, nós atendemos toda a cidade de Uberlândia e mais as outras cidades que fazem direto e indiretamente, são 18 municípios que compõem a nossa regional. Então, nós atendemos tanto hospitais públicos como hospitais privados com relação à demanda transfusional. Temos notícia de várias campanhas para que as pessoas compareçam ao Hemocentro para que sejam objeto de doação de sangue. A gente percebe que nem sempre o Hemocentro tem a quantidade de sangue necessária para abastecer toda essa demanda regionalizada que ele tem. Então eu pergunto ao senhor qual que é o fluxo de pessoas diário ou mesmo mensal que tem lá no Hemocentro para doação de sangue. Para que a gente atenda toda a população de forma segura, que a gente tenha um estoque adequado, é necessário que a gente colha pelo menos umas 2.000 bolsas de sangue por mês. Para que isso aconteça, é necessário que compareçam pelo menos uns 2.400, 2.300 pessoas candidatos. Por volta de 15% a 20% das pessoas que comparecem ao Hemocentro não conseguem fazer a doação por algum motivo, alguma doença, algum medicamento. Então, mais ou menos 15% a 20% não consegue. Então nós temos que ter pelo menos a presença aí de 2.400, 2.500 pessoas por mês. Por mês. Cada bolsa, o que ela contém? O principal tipo de doação, a gente tem outros tipos também, mas o principal é o que a gente chama de sangue total. Então, o sangue total é uma bolsa, que tem o sangue que a gente divide esse sangue em vários componentes. Então, desse sangue total, a gente separa uma bolsa que a gente chama de concentrado de hemácias, que é para transfusão em pacientes que têm anemia. A gente separa o plasma fresco congelado, que é para repor algumas proteínas importantes na coagulação do sangue. De modo que quando algum paciente tem deficiência dessa proteína, ele recebe esse plasma fresco. E também produzimos a plaqueta, que é um outro componente que é também importante na transfusão. O paciente que tem plaqueta baixa pode ter hemorragia, principalmente o paciente que faz quimioterapia, que um dos efeitos é diminuir a contagem de plaquetas. Então nós produzimos a hemácia, o plasma e a plaqueta. E também produzimos um outro componente chamado crioprecipitado, que também é usado para alguns pacientes que têm problema de coagulação.
Toda essa produção, doutor, é feita por técnicos que trabalham lá no Hemocentro. Sim, sem dúvida. Toda a produção ela é bastante complexa, bem mais complexa do que a maioria imagina, né? Toda essa separação desses componentes ela é feita em circuito fechado, ou seja, em momento algum, a partir do momento que o sangue é coletado, em momento algum ele entra em contato com o ar, porque se o sangue entrar em contato com o ar, pode ter contaminação por bactérias, aí transmite a infecção em quem vai receber. Então essa separação dos vários componentes é feita todos em sistema fechado. Então tem que ter um treinamento prévio. Então o Hemocentro tem toda uma equipe que já foi previamente muito bem treinado para que exerça essa atividade sem nenhum risco para o paciente. Então nós temos dois objetivos maiores. Um deles é que a população receba um sangue seguro em todos os sentidos. E o segundo também é uma preocupação com o doador, para que o doador não tenha nenhuma complicação, alguma coisa na hora que vai fazer a doação de sangue. Então toda essa etapa tem que ter um treinamento rigoroso para que não ocorra nada errado e não põe em risco a população. Então, como o senhor coloca, esse laboratório também ele testa o sangue para ver se ele não contém nenhum tipo de doença que possa infectar o paciente que vai receber a doação. Sem dúvida. Todas as vezes que a pessoa faz a doação de sangue, esse sangue passa por uma triagem para várias doenças, que são aquelas que estão na portaria do Ministério da Saúde. Então, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas, HTLV. E também avaliamos se o doador tem anemia falciforme. Então, esses exames eles são feitos a cada doação. Mesmo que a pessoa doe 50 vezes, todo o processo é feito exatamente da mesma forma. Toda a triagem é feita do mesmo jeito, a coleta do mesmo jeito, todos os exames são feitos da mesma forma. Então esses exames são feitos para que evite que algum paciente adquira alguma doença durante a transfusão. Por isso que tem que ter esse rigor extremo que a gente tem para que não corra esse cuidado, então todo o processo ele é feito da mesma forma, independente do número de vezes que a pessoa doou o sangue. Visão do momento. Só aqui. Visão 98. Bem, doutor, com relação aos tipos sanguíneos, nós temos os tipos já definidos e entre eles tem um doador universal, aquele que pode doar para todos e só recebe de um. Então eu gostaria de saber do senhor o que isso representa em termos de doação lá diária. Qual é o sangue que tem mais carência no Hemocentro para atender essa demanda? Na verdade, depende muito do período. Há períodos em que a gente tem mais deficiência do O positivo, outras vezes do A, outras vezes do O. Mas talvez o que o senhor queira se referir é o O negativo, principalmente, né? Então, o O negativo é um sangue em que a pessoa que é O negativo só pode receber O negativo. Por outro lado, ele pode ser transfundido em pessoa de qualquer tipo sanguíneo. Então, se chega, por exemplo, um acidentado grave no hospital, em que não é possível colher uma amostra desse paciente para poder fazer a tipagem, ou até que saia o resultado da amostra, enquanto isso a gente vai passando o O negativo para esse paciente, porque para fazer os testes tem uma certa demora. Então até que a gente consiga fazer os testes, a gente transfunde o O negativo para esse paciente, de modo que a gente precisa ter um estoque mínimo lá de O negativo para a gente atender essas emergências, além de atender os pacientes que são O negativo, que vão lá receber a transfusão. O mesmo vale também para A negativo, B negativo. Então os negativos eles só devem receber sangue negativo, né? Seja A, O, AB ou qualquer um outro, né? Então é importante que e a gente às vezes tem realmente muita dificuldade em manter o estoque de O negativo, porque embora não seja um número, as pessoas O negativas é um percentual pequeno, mas por outro lado o número de doadores também é pequeno, é proporcional, né? Tanto o consumo como a doação. Então a gente realmente tem uma grande dificuldade. Ficaria mais no sentido de repor, enquanto não existe o sangue daquela classificação, o O negativo do doador universal. Sim, então enquanto a gente não consegue fazer a tipagem do paciente, então a gente transfunde o O negativo, até que consiga receber o tipo sanguíneo dele. Assim que numa emergência, por exemplo, a gente colhe a amostra, enquanto vai fazendo os exames, a gente passa o O negativo. Assim que o exame sai o resultado da tipagem do paciente, aí a gente passa a dar o tipo sanguíneo dele. Mas às vezes, enquanto isso, já consumiu várias bolsas de O negativo. Então por isso que a gente tem que ter sempre um estoque adequado para essa situação.
Nessas condições, doutor, além do fornecimento aos hospitais, tanto os hospitais locais quanto regionais, existem pessoas que vão ao Hemocentro para receber transfusão de sangue. Isso aí são periódicos, são de pacientes de acompanhamento externo do hospital que tem essa recomendação de transfusão? O Hemocentro, além de colher, processar e distribuir o sangue, ele também tem um serviço ambulatorial, que a gente atende alguns pacientes hemofílicos, a referência regional aqui para hemofilia é o Hemocentro, pacientes falciformes também, pacientes que fazem um procedimento chamado sangria e também a transfusão ambulatorial. A transfusão ambulatorial é aquele paciente que precisa fazer uma transfusão de sangue já programada e para evitar que ele vá ao hospital, ao pronto-socorro, que fique no corredor para receber a transfusão, ele vai no Hemocentro, colhe a amostra, agenda a transfusão e retorna no dia seguinte ou 2 dias para fazer a transfusão. Para isso, é necessário que o paciente esteja em boas condições clínicas, que se o paciente estiver descompensado, aí a gente não tem condição de fazer lá, porque nós não somos hospital e nem pronto-socorro. Então o paciente tem que estar clinicamente estável. Além disso, ele precisa ser encaminhado pelo médico. Então é necessário que o médico faça um encaminhamento, dizendo o diagnóstico do paciente, os resultados dos exames e quantas bolsas ele quer. Mediante isso, o paciente vai lá no Hemocentro e agenda a sua transfusão. Vale lembrar que nós não fazemos transfusão de urgência. Essa transfusão no Hemocentro é com dia e horário marcados, Então são transfusões agendadas. O senhor citou aí a respeito da hemocromatose, que seria diz respeito à sangria, Esse número de pacientes tem aumentado, essas pessoas da procura lá no Hemocentro? Sem dúvida. Então tem uma situação em que o paciente tem excesso de ferro, que a gente chama de hemocromatose. Isso pode ser genético ou pode ser adquirido, E uma das formas, na verdade a forma mais eficaz de retirar esse excesso de ferro é através de um procedimento que se chama de sangria, que é exatamente o mesmo procedimento de uma doação de sangue, no mesmo volume, só que numa frequência maior. Esse sangue ele não pode ser usado para transfusão, uma vez que é proveniente de algum paciente que tem alguma doença. Então esse sangue ele é desprezado, mas o procedimento é igual mesmo uma doação de sangue. Como hoje é muito comum os médicos pedirem um exame chamado ferritina, que é um exame que avalia o estoque de ferro, a maioria está pedindo de rotina, então sem dúvida está aumentando bastante o número de procedimentos de sangrias que a gente tem feito no Hemocentro. Como o senhor colocou, esse procedimento de sangria, ele pode ser períodos menores, Agora, para doação, qual o período que a pessoa pode doar? O sexo masculino, ele pode doar no intervalo mínimo de 2 meses entre uma doação e outra. E no máximo 4 vezes ao ano. 4 vezes ao ano. Mulher, o intervalo mínimo é de 3 vezes e no máximo 3 vezes ao ano. Então, para que doe regular, o ideal é que o homem doasse a cada 3 meses, porque ele faz as 4 doações regulares no ano. E a mulher pode doar a cada 4 meses, faz as 3 doações por ano. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Visão do momento, segurança, economia, saúde, educação e política. Visão FM. Bem, doutor Adilson, as pessoas que podem doar têm alguns requisitos, O senhor já falou de alguns, mas a gente gostaria de dizer à população que isso é uma forma de ajudar as pessoas, São pessoas que estão internadas e o comparecimento lá ao Hemocentro faz com que ela tenha um estoque regulador de maneira que possa atender a demanda dos hospitais e até mesmo a demanda interna lá do atendimento às pessoas. O senhor pode nos dizer quais os requisitos para uma pessoa que esteja apta a fazer a doação? Toda vez que o candidato vai fazer a doação, ele passa por um procedimento que nós chamamos de triagem clínica. Essa triagem clínica ela tem 2 objetivos. Um é proteger o doador. Então, por exemplo, a pessoa que tem crise convulsiva, ele não pode doar porque pode desencadear uma crise durante a doação. Então, se tem alguma arritmia cardíaca, pode também desencadear uma arritmia. Aquele questionário que nós fazemos lá, então, um dos objetivos é evitar que alguma pessoa tenha alguma complicação durante a doação de sangue. E o outro objetivo é proteger o receptor, então evitar que algum paciente receba um sangue
que tenha alguma doença. Então, por isso que a gente faz aquele longo questionário para a doação de sangue. São muitos os critérios, todos esses critérios são regulamentados pela portaria do Ministério da Saúde. Então, a idade é entre 16 e 69 anos, sendo que entre 16 e 18 é necessário ter autorização dos pais, por escrito. No site da Fundação Minas tem esse modelo da autorização. Entre 60 e 69 só pode doar sangue se ele já tiver doado alguma vez antes dos 60 anos de idade, então, segundo a portaria. É necessário que tenha um peso superior a 50 quilos. Na verdade, na balança precisa dar 51, porque nós descontamos 1 quilo de vestuário, calçado e etc. Então, esse é o peso mínimo para doar sangue. Não deve ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Então, se teve antes dos 11 anos de idade, pode. Após isso, não pode. Medicamento, aí vai depender muito de cada medicamento, a gente avalia individualmente. Alguma pessoa que tem alguma doença que seja transmissível pelo sangue, como Chagas, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, então essas pessoas também não podem doar, porque corre o risco de transmissão. Quem teve gripe simples deve aguardar pelo menos 7 dias para fazer a doação. E várias outras doenças, cada um tem um intervalo de inaptidão, como medicamento, como cirurgias, então depende muito de cada situação. Esse questionário que o senhor citou, que é preenchido lá no momento da ida ao Hemocentro, ele não é disponibilizado também no site do Hemocentro, para que isso pudesse antecipar a ida desse candidato lá ao Hemocentro? Não, esse questionário ele não está no site, porque é importante a gente dizer também que na hora que for fazer a doação, é extremamente importante que a pessoa realmente fale a verdade na hora de responder o questionário, porque existe uma situação que nós chamamos de janela imunológica, que é um período em que a pessoa pode estar com alguma doença, mas os exames dão negativos. A partir do momento que o indivíduo adquire uma infecção, leva um certo tempo para o exame ficar positivo. E se ele doar nesse período de janela imunológica, ele vai transmitir a doença para o paciente. Então, se a pessoa omitir informação na hora da doação de sangue, em vez de ajudar, ele vai prejudicar o paciente que vai receber. Então, por isso que é extremamente importante que ele realmente fale a total verdade na hora de responder o questionário. E esse questionário ele é individual, é numa sala, só o enfermeiro ou o médico está lá junto com o doador. Jamais pode ter um acompanhante junto, porque são perguntas muito pessoais que a gente faz. E independente do número de vezes que ele doou, esse questionário ele é aplicado do mesmo modo para todos os candidatos. Além disso, doutor, os documentos que a pessoa deve estar de posse lá no momento que ele compareça, o senhor pode nos dizer? Sem dúvida. Para fazer a doação, segundo a portaria, é necessário apresentar um documento de identidade de órgão oficial. Então, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de conselho de classe, passaporte, carteira de trabalho. São os documentos que são válidos. Então, tem que ter um documento com foto, e assinatura para que a gente cheque. Isso também é necessário, independente do número de vezes. Mesmo que é um doador que já é conhecido do Hemocentro, que todo mundo sabe quem que ele é, mas é necessário apresentar o documento. Sem o documento não é possível fazer a doação de sangue. Isso por questões de segurança. Tudo que se faz no Hemocentro é simplesmente por questões de segurança, para evitar que algum paciente adquira alguma doença ou que o paciente tenha alguma complicação na hora de fazer a doação de sangue. Então, e o material utilizado lá na coleta, ele é reutilizado? De modo algum, Então todo o material ele é descartado. Não existe nenhuma possibilidade de alguém adquirir uma doença fazendo a doação de sangue. Isso é impossível, porque o material é todo descartável. Ele é fabricado, esterilizado, usa e automaticamente é desprezado. Então não existe essa possibilidade. Com relação ao material que é coletado e disponibilizado aos hospitais e ao paciente que está ali necessitando de uma transfusão de sangue, é cobrado alguma taxa ou mesmo alguma doação para o Hemocentro para isso, não?
A produção de uma bolsa de sangue, ela tem um custo. Então tem o custo de fazer a triagem médica, clínica, o custo da própria bolsa, o custo dos exames que são feitos, né, para poder essa bolsa ser liberada. Então todo esse processo ele tem um custo. Quando o paciente recebe uma transfusão pelo SUS, é claro que ele não vai reembolsar nada, porque o SUS já faz esse reembolso. Se o paciente recebe uma transfusão particular ou pelo convênio, então é cobrado uma taxa para poder cobrir esses gastos que estão embutidos na produção na bolsa. Não é que o sangue é cobrado, o sangue ele não pode ser cobrado, não pode ser comercializado. Então esse reembolso que é feito é apenas para cobrir os custos que tem embutidos na produção, desde que faz a coleta até chegar ao paciente, tem muitos custos embutidos. Então esse reembolso é simplesmente para cobrir esses gastos. É comum, doutor, quando há necessidade de receber uma transfusão de sangue, os pacientes, os familiares dos pacientes recebem uma solicitação de encaminhamento de doadores. Sim. Independente da classificação do sangue que tenha aquela pessoa que se predispõe a ir lá, né? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para nós, né? O que isso representa para o Hemocentro, né? Que seria uma reposição daquela quantidade que foi utilizada naquele paciente. Exato, esse é o tipo de doador que nós chamamos exatamente de doador de reposição. Então, toda vez que algum paciente for receber uma transfusão de sangue, seja por uma doença clínica ou por uma cirurgia, a gente solicita que os familiares desses pacientes façam a doação de sangue, exatamente para repor esse sangue que ele foi usado. Ou às vezes o paciente já usou, ou ele vai simplesmente uma reserva para fazer uma cirurgia. Então, é de extrema importância que os familiares consigam doar para repor o estoque, porque do mesmo modo que ele usou, ele precisa repor para poder outros pacientes que estão na mesma situação também receberem a transfusão. Mas a gente não condiciona uma coisa à outra. Numa urgência, é claro que o paciente vai receber o sangue normalmente, então é importante que a população realmente tenha consciência, né, dessa necessidade de ter um estoque de sangue. Inclusive porque qualquer um de nós ou um familiar nosso pode a qualquer momento necessitar de uma transfusão. Então por isso que é importante criar esse hábito, né, quem tiver em condições de fazer a doação de sangue, sempre regularmente fazer a doação para que a gente mantenha um estoque adequado. Aquele que comparece para a doação recebe um atestado que ali compareceu, que abona inclusive o dia de serviço dele. É aceitável isso nas empresas ou essa lei ainda não está em vigor? A lei, cada empresa ela teria teoricamente a obrigação de aceitar pelo menos um atestado por ano. Agora isso varia muito de empresas. Tem empresa que libera os seus doadores quantas vezes ele quiser doar por ano. Algumas outras cumprem rigorosamente esse um atestado por ano. Então vai de empresa a empresa. O ideal é que todas as empresas, na medida do possível, né, que não atrapalhe o seu andamento lá, mas que liberasse os funcionários sempre que eles desejassem doar sangue. Isso é muito importante para que a gente mantenha o estoque. O atestado é simplesmente dizendo que ele esteve lá fazendo a doação. Não é um atestado de doença ou de saúde ou qualquer coisa. É um atestado de comparecimento atestando que ele fez a doação. Além desse trabalho, o Hemocentro também coleta doadores ou doação de medulas ósseas. Sim, o cadastro de medula óssea ele é feito também no Hemocentro, nos mesmos horários em que a gente faz a doação de sangue. Então, quem se interessar em se cadastrar no banco de medula, só no momento que for fazer a doação de sangue, dizer também tem interesse em fazer cadastro de medula óssea. E lá preenche um protocolo e a gente colhe uma amostra. E nesse primeiro tempo, colhe apenas uma amostra de sangue para fazer a tipagem que a gente chama HLA, que é um tipo de exame específico. Esse exame ele vai para o Banco Brasileiro de Medula Óssea. Se eventualmente tiver um paciente que seja compatível, então essa pessoa vai ser chamada, passa por uma série de exames para ver se realmente ele pode ser doador, e aí sim é que ele vai fazer a doação de medula propriamente dita. Então, um mito muito grande que diz respeito à doação é que as pessoas têm medo da agulha, ou mesmo no caso da medula óssea, ali é feito só uma coleta não é feito nem coleta de material, já é a coleta do sangue que habilita a pessoa uma compatibilidade com o possível receptor da medula, da doação de medula. Esses procedimentos são dolorosos? Não, na verdade sim, infelizmente existem vários
vários mitos com relação à doação de sangue. Um deles é esse, né? A agulha é uma agulha normal. Na verdade, no máximo 10, 12 minutos já colheu a bolsa de sangue. Então, um procedimento muito rápido. Claro que uma dorzinha pequena tem porque vai funcionar a veia, mas uma dor assim, muito pequena, diante do benefício que tem, é uma coisa realmente irrisória. É tranquilo, não tem problema. Eu falo de cadeira porque eu também sou doador, então é realmente muito pequeno, né? Então não tem problema maior. Outros mitos, né? Um dos mitos também que existe é que as pessoas acham que uma vez que tenha doado sangue, é obrigado a continuar a doar sangue, senão o sangue engrossa. Não existe isso. A pessoa pode doar uma vez e nunca mais doar, que o sangue não engrossa, não tem esse problema. Alguns acham que ganha peso, perde peso, isso também não tem nenhum fundamento. Então, a doação de sangue, ele só traz benefício, ele não traz nenhum risco para o doador e beneficia quem vai precisar. Agora, a doação de medula, a compatibilidade ela é diferente, não é compatibilidade sanguínea ABO-RH que a gente chama, é de um outro sistema que chama HLA. Então, no momento que faz o cadastro, ele coleta apenas o tubo de sangue e faz o exame. Se for compatível, aí que ele vai fazer a doação propriamente dita. Eu vi aqui no site do Hemocentro que são realizadas também atividades educativas, né, com treinamento dos profissionais, estágio, né? E além disso tem também um trabalho de fisioterapia. Eu queria que o senhor dissesse para nós alguma coisa a respeito disso. No Hemocentro nós temos uma equipe multidisciplinar que faz atendimento dos pacientes portadores de coagulopatias, né, principalmente os hemofílicos, e também os pacientes falciformes. Então esses profissionais eles são lá específicos para atender esses pacientes. Então nós temos um serviço de fisioterapia, temos um serviço de psicologia, temos um psicólogo, temos também uma dentista, além dos médicos, né, e do pessoal da enfermagem. Então nós temos esse atendimento multidisciplinar para esses pacientes. Então são para os pacientes que são cadastrados e que fazem acompanhamentos regulares no Hemocentro, então especificamente falciforme, coagulopatias hereditárias. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, doutor Adilson, nosso tempo já se esgotou, né? Eu gostaria de agradecer ao senhor aqui a presença, a sua disponibilidade em vir aqui. Eu creio que nós estamos levando informações importantes à população de Uberlândia e fica aqui meu agradecimento ao senhor, né, pelo ter vindo aqui falar conosco. Nós é que agradecemos, nós só temos realmente a agradecer, porque é importante a gente divulgar essa questão da doação de sangue. Então, para que a gente mantenha o estoque, nós temos muitas dificuldades para manter, às vezes, o estoque, e a imprensa realmente nos ajuda muito, né, nessa questão. Então nós é que agradecemos e estamos à disposição para qualquer dia que precisar, estaremos aqui para poder ajudar não o Hemocentro, mas a população que afinal quem precisa do sangue. Bem, ouvintes, recebemos aqui hoje o Dr. Adilson Botelho, o gerente técnico do Hemocentro de Uberlândia, que nos trouxe informações a respeito da doação de sangue. Então, fica aqui o recado dado por ele, né, o pedido até, de que as pessoas compareçam ao Hemocentro para que possam ajudar as pessoas que estão necessitadas fazendo a doação de sangue. Semana que vem retornaremos com mais um Visão no Momento. Visão do momento. Visão FM. Visão do momento.